Quando as pessoas se casam ou estabelecem uma união estável, elas não estão pensando em divórcio ou em separação. Mas quando isso ocorre, como fica a partilha de bens do casal? Quem é casado tem mais direito do que quem somente vive em união estável? Se você quiser saber esse e outros questionamentos, fique comigo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito com Oficial de Justiça. Eu me chamo Demis Arruda e sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo do canal é toda semana trazer um assunto novo sobre temas de direito, principalmente sobre dúvidas de assuntos encontrados nas nossas diligências e também falar um pouco sobre as rotinas do oficial de justiça. Então, eu vou pedir que você se inscreva no canal, pois isso possibilita que o canal cresça e assim poderemos contemplar mais pessoas. É muito simples. Basta clicar no item inscreva-se, dê aquele like e, se possível, compartilhe esse vídeo. Dito isto, bora pro vídeo. Hoje iremos falar sobre o regime de bens. O que é o regime de bens? É o conjunto de regras que vai determinar como é feito a administração e a propriedade dos bens do casal. O Código Civil traz 4 regimes de bens. Quais são eles? A comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. Pois bem, vamos falar sobre cada um deles. Comunhão parcial de bens, também conhecida como regime legal, pois quando há um casamento sem manifestação do casal quanto à escolha do regime de bens, esse será o escolhido. Assim, quando o casal não escolhe, o Estado escolhe por eles. Então, se você é casado e não sabe seu regime de bens, e você casou depois dos anos de 1977, com certeza o seu regime é o da comunhão parcial de bens. Se você não escolheu, o Estado escolheu para você. Pegue sua certidão de casamento aí e confira. Se eu estiver errado, diga nos comentários. Nesse regime, tudo o que for adquirido na constância do relacionamento são considerados comuns ao casal, independente de quem contribuiu para a sua aquisição, ou se apenas um dos cônjuges tenha um rendimento de salário e o outro trabalhe apenas em casa, assumindo os afazeres domésticos, ou independente de eventos que, mesmo não havendo trabalho, mas que sejam oriundos de sorte, tipo loterias, mega-sena, telecena. Tudo isso é de propriedade de ambos os cônjuges. Então, no caso de haver divórcio ou dissolução da união estável, os bens deverão ser partilhados de forma igualitária entre os dois, 50% para cada. Vai ficar de fora dessa partilha o que cada um possuía antes da união. Também vai ficar de fora as doações feitas em favor de apenas um dos cônjuges, os bens de herança, os proventos do trabalho, cada um, as pensões e os instrumentos de trabalho. Por exemplo, os equipamentos do dentista, isso não são partilhados. No caso da união estável, não formalizada, ou seja, o casal não foi ao cartório para registrar, ou que foi formalizada, mas não houve a opção por outro regime, o regime da comunhão parcial de bens vai ser adotado como padrão. Assim, mesmo que não seja casado, no caso de dissolução da união estável, tudo que foi adquirido na constância do relacionamento deve ser partilhado, metade para cada um. Nesse caso, não existe aquele mito de dizer que quem é casado possui mais direito do que quem é apenas junto. O que vai determinar isso é o regime de bens. Os próximos 3 regimes, para serem escolhidos, deverão obrigatoriamente ser feito um pacto antinupcial. Caso contrário, a escolha será nula. E o que é esse pacto antinupcial? Nada mais é do que um contrato feito por escritura pública pelo casal antes de ser realizado o casamento e apresentado no cartório antes da cerimônia e formalização do casamento. Comunhão universal de bens. Por esse regime, todos os bens, inclusive aqueles adquiridos por cada um data anterior ao casamento e mesmo os advindos por herança, passam a pertencer aos dois. Esse foi considerado como regime legal, ou seja, quando o casal não escolhia, era o que o Estado escolhia para eles, até a entrada em vigor da Lei 6.515 de 1977, que estabeleceu o regime da comunhão parcial de bens como regime legal, e esse permanece até hoje. Assim, nesse regime,
Caso haja separação, tudo é dividido em partes iguais, adquirido antes ou depois do início do casamento. No entanto, bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade não entra na partilha. O que quer dizer isso? Quando alguém faz uma doação ou deixa uma herança estabelecendo que a propriedade será apenas de um dos cônjuges, que o outro não tem o direito sobre esses bens. Podemos citar como exemplo um pai que não gosta do genro, aí faz uma doação de um apartamento para sua filha. Nessa doação, ele estabelece uma cláusula que a propriedade não irá se comunicar com os bens do casal. O bem é somente da sua filha. Separação total de bens. Nesse regime, tanto os bens adquiridos antes do casamento ou união, quanto aqueles adquiridos por cada cônjuge ou companheiro durante a convivência do casal, permanecem na propriedade individual de cada uma das partes. Cada cônjuge pode administrar livremente os bens que estão em seu nome. Assim, não há divisão do patrimônio em caso de separação. Esse tipo de regime, porém, é obrigatório nos casos de casamento com maiores de 70 anos. E aqui, o objetivo é evitar o famoso golpe do baú, participação final nos aquestos. Esse regime é pouco conhecido e pouco utilizado no Brasil. Vamos falar nele apenas a título de conhecimento. Nele, cada cônjuge pode administrar livremente os bens que estão em seu nome, enquanto o casamento durar, ou seja, os cônjuges podem se comportar como se estivessem casados sob o regime da separação total de bens. Cada um administra o seu bem sem interferência do outro, porém, quando há o divórcio, os bens serão partilhados conforme as regras do regime da comunhão parcial de bens. No entanto, deve-se verificar o esforço comum na aquisição. Como exemplo, se o casal adquirir um imóvel e um contribuiu com 70% do valor e o outro com 30%, dessa mesma forma será feita a partilha de bens no caso de separação. O cônjuge que contribuiu com 70% vai receber os 70% e aquele que contribuiu com os 30% vai receber os seus 30%. Não há divisão meio a meio. Pois bem, no caso de união estável, também pode ser escolhido um desses regimes, mas para isso deverá ser feito um contrato por escritura pública. Caso contrário, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial de bens. Para quem chegou até aqui, vou trazer uma informação adicional e muito importante. Isso vale para qualquer regime de bens, independente de ser casado ou viver em união estável. Vamos lá. Se por acaso um cônjuge abandonar a casa onde o casal vive por mais de 2 anos, deixando o outro cônjuge exercendo o direito de propriedade de forma pacífica, mansa, ininterrupta e sem oposição direta, com total exclusividade, e o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, o cônjuge que ficou adquire a propriedade integral da casa, pela uso capião familiar. Isso é o que prevê o Código Civil no seu artigo 1240-A. Então, se o marido saiu para comprar pão, não deu mais notícia e deixou a mulher morando na casa por esse período, depois volta querendo a sua parte, o que diria o ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso? Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique no sininho de notificação para ser avisado todas as vezes que for lançado um assunto novo. Um grande abraço a todos e fui!